Aos nossos guardiães da vida e a você que tem interesse, que está envolvido com a doença de Alzheimer, nós vamos falar como introduzir um cuidador. Você chegou a uma determinada altura que você não está dando mais conta, que você precisa introduzir um cuidador, uma cuidadora, um acompanhante para o seu ente querido. Mas seu ente querido é rebelde, ele não aceita, você está tendo dificuldade, né? O que nós falamos, o que nós ouvimos quase todos os dias é o seguinte: ele ou ela não se adapta com nenhum cuidador ou cuidadora. O que fazer? Eu sempre digo que não é o seu ente querido que tem que se adaptar com cuidadores, é os cuidadores que têm que se adaptar a ele. É um processo que nós temos que fazer uma inversão. Há poucos dias atrás eu tive uma paciente que me ligou: doutor, eu sou franzina, magrinha, o senhor me conhece. Meu pai é corpulento, é forte e eu não estou conseguindo dar banho. Eu já arrumei duas ou três pessoas para me ajudar na higiene, no banho do meu paciente. Meu pai só faltou me bater e bater nessas pessoas que eu arrumei. O que fazer? Talvez, isso é bastante comum, é a maneira da pessoa chegar. De repente eu contrato uma pessoa para dar banho. A pessoa chega lá e fala: opa, eu vim dar banho no senhor ou na senhora. É claro que vai ouvir a recusa. Isso envolve intimidades. E nem sempre a pessoa aceita, a não ser que ela esteja numa fase bastante avançada da doença, que ela já não consegue decidir mais nada. Também um outro exemplo, há uns tempos atrás eu tive uma paciente que precisava de fisioterapia, e fisioterapia a domicílio. Aí uma fisioterapeuta foi lá, e uma profissional bastante dedicada, bastante competente. E a profissional já sabia de princípio da rebeldia, da dificuldade que tinha a paciente de aceitar outras pessoas agindo, intervindo nela. Aí a fisioterapeuta falou o seguinte para a família: olha, eu preciso de pelo menos 3 sessões, nessas primeiras 3 sessões eu não vou intervir, eu não vou aplicar a fisioterapia. Essas 3 primeiras sessões é para mim conhecer, é para a paciente ganhar a confiança em mim. Aí a família também me ligou, ela achou estranho 3 sessões para ganhar a confiança. Eu falei: não, isso está certo, porque não adianta nada ela chegar lá e botar a mão no paciente e na outra sessão a paciente falar: eu não quero mais, eu não gostei de você, eu não vou mais me entregar a você. Então, o cuidador tem que se adaptar ao paciente, e não o paciente ao cuidador. E como é feito essa adaptação? Essa adaptação é feita com o tempo, não é feito de um dia para outro, de uma forma abrupta, de uma forma repentina. O cuidador, a cuidadora tem que conhecer os princípios e valores do paciente. Ele tem que conhecer a sua história familiar. Quem era seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, como foi a sua infância, a sua juventude, saber da sua profissão, o que ele fazia, o que ele gostava de fazer, conhecer os seus hobbies, né, o que a pessoa gosta de falar, aquilo que ela acredita, quais são as suas crenças, mesmo os seus preconceitos, né, as suas manias. Enfim, o cuidador tem que se inteirar de tudo da vida da pessoa, principalmente da vida pregressa, da vida anterior. Ele tem que conhecer aquilo que o paciente gosta de falar, quais são os assuntos que trazem alívio, né, que a pessoa sente prazer em falar. Mesmo estando já com a sua memória bastante alterada, sempre tem assuntos, sempre tem gostos, né, que acalmam o paciente. Então ele tem que conhecer tudo isso. E depois chegar de uma maneira bem amistosa, sabe? Chegar como um amigo, chegar como uma visita, né? Eu vim aqui para fazer uma visita para o senhor, para a senhora. E nessa visita ele começar a falar daquilo que o paciente gosta, fazer perguntas daquilo que o paciente gosta. Mesmo que as respostas não atinjam seus objetivos, né? Mas quais os tipos de música que o paciente curtia, falar da música, do time de futebol, da política, mas não da nossa política atual, mas sim de anos atrás. Quais eram as preferências políticas, musicais, esportivas, o que o paciente gostava de falar, que gostava de fazer, na sua história passada.
e puxar esses assuntos, ganhar a confiança do paciente. E isso às vezes leva um certo tempo, não é do dia para a noite. Depois de vários encontros amistosos, a família deve apresentar o cuidador e a cuidadora não como cuidador. É um erro chegar e falar, ele vai cuidar de você. A partir de hoje, fulano vai ser o seu cuidador. Tem pessoas que até aceitam, mas a maioria, principalmente as pessoas rebeldes, elas não aceitam. Então você tem que falar, eles vão ajudar nos nossos serviços de casa, ele é uma pessoa amiga, ela vai nos ajudar. E aos poucos, o cuidador, a cuidadora vai entrando nas suas atividades, ela vai entrando no seu serviço propriamente dito. Como higiene, como alimentação, como acompanhar o paciente em algum tratamento, como caminhar com o paciente de manhã, enfim, as atividades próprias de um cuidador e também dependendo da fase da doença do paciente. Isso tem que ser bem gradual. Se não ganhar a confiança, o paciente não vai aceitar de forma alguma um estranho na sua casa, um estranho cuidando de você. Mas quando ele ganha confiança, quando aquela pessoa passa a ser uma pessoa querida, essa pessoa passa a ter até uma certa autoridade em relação ao paciente. Muitas vezes o paciente não quer tomar banho, a família não consegue fazer o paciente tomar banho, tomar a medicação, ou caminhar, ou uma determinada atividade, mas o cuidador, com o seu jeitinho, a cuidadora, ele consegue isso, sabe? Ele passa a gozar da confiança, Ele passa a ter uma certa estima, e isso é importante. Sem confiança, não tem como ninguém cuidar, algum estranho cuidar de um paciente com Alzheimer, a não ser que ele esteja em uma fase bastante avançada. Isso é um processo de adaptação, isso é um processo que depende de tempo, depende de paciência, mas se consegue. Não tem paciente que não aceita de maneira alguma. Tem sim modos errados de se chegar, de abordar, de começar. Você tem que ter paciência, persistência e muito carinho. Espero que esse assunto tenha ajudado algumas pessoas. Se esse assunto lhe ajudou, compartilhe com outros, que tem pessoas que também precisam dessa informação. Outra coisa, se você já passou por alguma situação, uma situação semelhante a essa, se você desenvolveu uma estratégia, se você desenvolveu um jeitinho e isso deu certo, compartilhe com outras pessoas. Nós estamos aqui para acumular conhecimentos e para dar apoio. E a sua opinião, a sua experiência, o seu conhecimento é extremamente importante. Compartilhe. Muito obrigado.